O que separa o humano do divino não é o corpo nem o tempo, mas o esquecimento. Esquecemos que somos deuses e que nossas almas são tão antigas quanto a própria criação do universo. Ao longo das tradições espirituais, poucas tentaram lembrar a humanidade de suas origens celestiais de maneira tão profunda e reveladora quanto o hermetismo. Em um mundo moderno, agitado e saturado de estímulos, a maioria das pessoas busca alívio imediato para suas dores, que pedem para ser ouvidas e não apressadas. No entanto, o hermetista não está atrás de respostas prontas ou fórmulas mágicas. Ele busca a chave que abre a porta para a verdade final. Uma verdade que não se encontra em livros de gurus ou doutrinas, mas no núcleo mais profundo do ser, envolto por 7 véus. Encontrá-la não é uma jornada para fora, mas um mergulho contínuo para dentro. Este vídeo é um mapa, não um manual, um guia para aqueles que desejam viver como verdadeiros hermetistas, mesmo em meio ao concreto das cidades, à eletricidade dos smartphones e ao ruído digital das massas adormecidas. Se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para descobrir o silêncio como ciência. O silêncio, para uma mente condicionada pelo barulho constante, pode ser insuportável. A maioria das pessoas, quando se vê livre dos sons externos, preenche o vazio com pensamentos, memórias e preocupações, pois não podemos suportar o silêncio. Ele nos revela e muitos não estão preparados para se ver sem suas máscaras. Mas o silêncio não é vazio. Ele é a presença de um campo fértil, vivo, onde tudo o que é verdadeiro pode emergir. No hermetismo, o silêncio não é apenas uma virtude, mas uma verdadeira tecnologia espiritual, uma ciência interior. O silêncio, nas câmaras internas dos templos egípcios, não era um portal de palavras, mas de ausência. Ao adentrar nos mistérios, o iniciado era privado de estímulos e mergulhava na escuridão e no absoluto silêncio. Ali, onde a maioria veria punição, o canal de comunicação com o invisível se abria e o mundo começava a se revelar, como ensina o livro dos mortos. O silêncio do coração é a morada dos deuses, e Hermes Trismegistus, mestre dos mestres, entendia o silêncio como o útero do Logos, a matriz da palavra criativa. Antes que qualquer coisa possa ser falada, deve ser ouvida. E somente no silêncio, a escuta pode ser pura. A ciência moderna, embora hesitante diante do invisível, começa a explorar as profundezas deste antigo mistério. Pesquisas realizadas pelo Instituto de Ciências Cognitivas da Universidade de Helsinki revelaram que apenas 2 minutos de silêncio absoluto são suficientes para ativar áreas do cérebro responsáveis pelo processamento emocional e sensorial, com uma integração muito mais intensa do que longos períodos ouvindo música. Em outras palavras, o silêncio tem o poder de reorganizar nossa mente. Mas o hermetista não busca o silêncio superficial. Ele não deseja apenas a quietude do ambiente, mas o silêncio da mente e, ainda mais profundo, o silêncio da identidade. Esse silêncio ocorre quando não há mais uma mente tentando controlar, interpretar ou compreender, mas quando o ser se rende ao fluxo do todo. O Corpus Hermeticum declara: renuncie à palavra se você deseja ouvir a palavra divina. Isso não é uma metáfora poética, mas uma instrução direta. O que chamamos de voz de Deus, intuição superior ou nous, não pode ser ouvido enquanto a mente estiver cheia de si mesma. Viver como um hermetista nos tempos modernos exige a criação deliberada de espaços de silêncio, não como fuga, mas como comunhão. O silêncio, então, se torna um laboratório invisível, onde a consciência é refinada. É na quietude que o alquimista começa a destilar os vapores densos do ego, até que somente a essência pura permaneça. No contexto hermético, a meditação não é um exercício de concentração, mas uma oferta de atenção. O objetivo não é silenciar a mente pela força, mas ouvir além dela. Platão, herdeiro direto da tradição hermética através do neoplatonismo, dizia que a mente deve se tornar cega para poder ver com a luz da alma. Na prática hermética, o silêncio também é o primeiro passo do ritual. Nenhuma força é invocada, nenhum sigilo desenhado e nenhum nome sagrado pronunciado, a menos que o espaço tenha sido silenciado por dentro e por fora, porque
a palavra só possui poder quando nasce de um útero puro. Mesmo o hermetista moderno, imerso nas rotinas da cidade, cultiva o silêncio da mesma forma que um sacerdote cuida de seu altar. Ele acorda antes da multidão, não para ser produtivo, mas para ouvir. Ele anda em silêncio, come em silêncio, contempla em silêncio, não como um hábito, mas como um ato sagrado, porque ele sabe que o silêncio é o único espelho onde a verdade pode se refletir. Sem distorção e pouco a pouco, o silêncio deixa de ser apenas um momento do dia e se transforma em um estado de ser. O corpo se move, a voz fala, as tarefas são cumpridas, mas dentro desse silêncio permanece um centro imóvel, um ponto fixo no meio do redemoinho do mundo. Esse é o primeiro passo. Sem ele, toda busca espiritual se torna apenas um ruído disfarçado. Com ele, até o mais simples dos gestos, beber um copo de água, olhar o céu, lavar a louça, pode se tornar um ato sagrado. O silêncio não é o oposto da palavra, mas o seu berço. E é nesse espaço, nesse silêncio, que o hermetista começa a recordar quem realmente é. O corpo, em sua essência, sempre foi visto de maneira diferente. Muito antes de ser entendido como uma máquina, o corpo era reverenciado como um templo. E ainda antes de ser considerado um templo, ele era um espelho, um reflexo do cosmos, da alma, das leis espirituais que o hermetista percorre. Este caminho antigo, onde o corpo não é apenas um objeto ou um obstáculo, mas um portal, um laboratório vivo, onde se realiza o grande trabalho espiritual, foi sempre a essência da tradição hermética. Ao contrário de outros sistemas espirituais que o veem como impuro, o hermetista reconhece o corpo como a manifestação visível do invisível. Como está escrito na tábua de esmeralda, o que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. Para realizar os milagres do universo, o corpo, este sagrado recipiente, reflete os arquétipos da alma. O coração se torna o sol interior, o fígado, o guerreiro, os rins, o equilíbrio de Libra. Não se trata de astrologia superficial, mas de uma visão profunda do corpo como microcosmo, a encarnação de forças sutis na matéria organizada. Mas como viver essa visão em um mundo que trata o corpo apenas como uma ferramenta de produção, ou, na melhor das hipóteses, como um objeto de exibição? A resposta é simples. Ao consagrar o corpo, o hermetista consagra sua própria vida, não com rituais externos, mas com rituais internos. Ele come como se estivesse alimentando um deus, respira como se invocasse um espírito. Cada movimento é feito com consciência, sabendo que o gesto é a expressão da vontade em ação. Na alquimia da matéria, cada processo de transmutação requer um recipiente puro e selado, dentro do qual os elementos podem ser destilados, purificados e reintegrados. Esse vaso é o corpo. Se o corpo estiver intoxicado, fragmentado ou distraído, nenhuma alquimia espiritual é possível. Paracelso, o médico e alquimista do século XVI, afirmou que o corpo é o laboratório do espírito e o sangue é seu mercúrio. O sangue carrega memórias, emoções, traumas e visões. A respiração é o fogo que aquece o interior. A comida, o caldeirão, é a matéria-prima para o processo de transmutação. O sono é o estágio de dissolução. Nada é banal. Tudo é ritual. A ciência moderna, embora ainda limitada em sua compreensão mais profunda dos mistérios espirituais, começa a vislumbrar fragmentos dessa sabedoria antiga. A epigenética, por exemplo, revelou que nossas emoções, nossos ambientes e estados mentais afetam diretamente a expressão genética do corpo. O corpo é moldado não apenas pela matéria, mas pela consciência. O que os antigos chamavam de vibração e fluido vital está sendo agora entendido como campos eletromagnéticos, frequências celulares e biopotência. Mas para o hermetista, não há necessidade de validação científica. O corpo é reconhecido como um instrumento sagrado, porque ele o sente, ele o ouve e, acima de tudo, ele o honra. Viver como um hermetista na era moderna significa desacelerar, significa estar presente em cada gesto, ao mastigar, ao tomar banho,
ao caminhar. Fazer do alongamento um ritual de abertura para os canais sutis da energia. O descanso, então, se torna uma oferenda ao espírito que habita no corpo. Não se trata de se tornar obcecado por saúde ou de adorar a estética. Trata-se de tornar o corpo capaz de conter o fogo da energia espiritual. Porque quando a energia do espírito começa a circular, um corpo despreparado pode quebrar-se diante dessa força. Muitos aspirantes à magia não se afastam dela por medo do perigo, mas porque o corpo ainda não está purificado o suficiente para sustentar a energia necessária para o processo. É aqui que entra a importância da respiração como um elemento essencial da prática hermética. A respiração é a maneira mais direta de alinhar corpo, mente e espírito. Quando respiramos com atenção profunda e silenciosa, abrimos canais sutis em nosso interior, canais que estavam bloqueados. Para os hindus, esse fluxo é o prana, para os gregos, o pneuma e para os hebreus, o ruach. Todos esses termos nos apontam para o mesmo mistério. Existe algo no ar que vai além do simples ar. É o espírito. Na antiguidade, os rituais herméticos sempre começavam com a respiração, pois ela precedia qualquer invocação. Isso não era uma coincidência. A respiração estabelece o campo. É o primeiro passo em direção à transmutação. O corpo é o laboratório oculto onde os elementos eternos se encontram. A terra, solidificada nos ossos, dá estrutura ao corpo. A água flui no sangue, carregando o fogo da memória, o impulso vital e a força do desejo. A respiração, então, se torna a ponte entre o visível e o invisível, entre a matéria e o éter silencioso, que sustenta a unidade secreta de tudo. Quando entendemos o corpo como um templo, passamos a perceber que tudo o que colocamos nele é uma oferta, e tudo o que sentimos nele é uma lição. O que fazemos com o corpo é um ritual. Não existe espiritualidade sem corpo. Não há transcendência sem uma encarnação consciente. Hermes Trismegisto nos lembra que tudo é um e o único se revela em tudo, sendo o primeiro lugar onde isso acontece no corpo, esta casa temporária, este templo portátil, este vaso de barro, que quando purificado, pode conter o vinho dos deuses. Por isso, o hermetista moderno caminha entre os homens, com a mente como espelho e espada. Se o corpo é o templo, a mente é o altar, onde arde a chama do espírito, acesa ou apagada. Como qualquer altar, pode ser um local de consagração ou de profanação, dependendo do que é colocado sobre ele. Na filosofia hermética, a mente não é inimiga do espírito, mas também não é seu aliado natural. Ela é neutra, o que a torna perigosa. Cibele, ao abrir com a lei do mentalismo, diz que tudo é mente e que o universo é mental. Compreender isso não é apenas um exercício intelectual, é um chamado à responsabilidade suprema. Se o universo é mental, então tudo o que vivenciamos é um reflexo da estrutura da nossa própria mente. Mas um espelho só pode refletir claramente se estiver limpo. A mente moderna está enevoada por ruídos, crenças herdadas, memórias não resolvidas, desejos não examinados e muitas vezes reagimos automaticamente, sem consciência. A mente moderna é como uma casa onde hóspedes não convidados se instalaram e o dono esqueceu que é o verdadeiro proprietário. Viver como um hermetista é, antes de tudo, reivindicar a soberania sobre esse espaço interior, é olhar para a mente com a atenção de um jardineiro iniciante, aquele que não julga a erva daninha, mas também não permite que ela cresça descontroladamente. O hermetista observa e, ao observar, transforma. O silêncio, como discutido anteriormente, prepara o terreno, mas é o discernimento que cultiva as sementes corretas. Na mente, o hermetista não apenas encontra um espelho, mas também uma espada. A espada corta, separa e define limites. O hermetista, empunhando a espada de uma mente treinada, corta as ilusões como se cortasse véus, um a um, sem pressa, mas com precisão. Só aqueles que perfuram os véus podem contemplar o real. Platão, herdeiro do pensamento hermético, por meio da linhagem pitagórica e órfica, ensinou que a alma deve se lembrar de tudo, pois o verdadeiro conhecimento é memória. A mente, nesse processo, deve ser disciplinada, não para acumular mais informações, mas para remover os bloqueios que impedem o acesso ao saber.
A memória da mente hermética não é uma biblioteca, mas uma clareza. Isso não é uma rejeição da razão, muito pelo contrário. Quando purificada pelo silêncio e guiada pela intuição, a mente se torna uma aliada da revelação. Hermes nunca separou a razão do espiritual. Ele os integrou, mas a razão não deve governar, deve servir. O trabalho de Carl Gustav Jung, influenciado tanto pelo agnosticismo quanto pelo hermetismo, também revela esse caminho. Jung escreveu que a iluminação não vem da imaginação de figuras luminosas, mas da conscientização da escuridão. A mente hermética não foge da sombra, ela a estuda, pois sabe que o ouro da consciência está escondido na lama do inconsciente. No laboratório mental do hermetista, cada pensamento é analisado como um reagente. O que ele produz? Expansão ou contração? Clareza ou confusão? Amor ou medo? O hermetista não se identifica com seus pensamentos, mas os observa e, através da contemplação, os transforma em símbolos úteis para as práticas de trabalho. O uso das questões socráticas, o autoquestionamento por meio de arquétipos, o simbolismo dos sonhos e até mesmo ferramentas modernas, como o diário e a imaginação ativa, tudo isso pode ser de grande auxílio para o hermetista, desde que seja aplicado com intenção pura e uma atenção aguçada. A mente humana, em sua essência, é como um cristal. Ela pode concentrar a luz ou dispersá-la, dependendo do ângulo com o qual é observada. Contudo, existe um ponto além disso, um ponto onde a mente se torna um verdadeiro portal. Quando purificada, silenciada e alinhada com o coração, ela abre portas para níveis superiores de realidade, não como uma fantasia, mas como uma percepção expandida. Neste estado, a mente se torna um instrumento direto de percepção, intuitiva e inquestionável. Este conhecimento não é teórico, mas uma experiência viva. Quando a mente reflete com perfeição, ela se torna uma lâmina precisa nas mãos da vontade superior. Não mais servindo ao ego, nem desejando o ego, mas servindo a todos. Nesse estado, a mente deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um campo de criação, um espelho que reflete o divino com clareza, uma espada que defende a verdade com firmeza. O hermetista moderno, então, não foge da mente, ele a purifica, aguça e alinha. E quando chega o momento, ele a deixa para trás como uma ferramenta que cumpriu seu propósito. Como fogo, a vida se manifesta através do trabalho. O trabalho não é uma escolha, mas uma vocação. Ele não é uma carreira ou uma missão passageira. É o destino, uma chamada divina. Quando a vontade do homem se alinha com o movimento dos céus e da terra, isso não é uma metáfora. É um princípio cósmico. A vontade é o ponto de convergência entre o microcosmo e o macrocosmo, o raio da centelha divina penetrando a terra. Mas essa vontade não nasce pronta. Ela é forjada como fogo alquímico, inicialmente impura, misturada com desejos, medos e ambições. Ela precisa passar por um processo de purificação. Por isso, o verdadeiro caminho hermético exige que em algum momento haja a purificação da vontade. O fogo que consome a hesitação, reduzindo o ego à cinza e queimando as ilusões. No Corpus Hermeticum está dito: você não deve alcançar o mais alto enquanto sua vontade estiver dividida. O hermetista compreende isso profundamente. Ele sabe que cada escolha é, na verdade, uma renúncia. Na vida moderna, onde distrações buscam roubar nossa atenção como bestas famintas, manter a vontade alinhada é um ato de magia superior. O mundo moderno busca fragmentar o eu, exige produtividade sem propósito, opinião sem silêncio, movimento sem direção. O hermetista, no entanto, não nada contra essa corrente. Ele não vive em inércia, mas em uma decisão fundamentada na verdadeira vontade. A verdadeira vontade não é imposta, ela é ouvida. Ela não grita, ela chama, e o silêncio a acompanha. A vocação do hermetista muitas vezes se revela por meio de um mal-estar, um desalinhamento interno, uma intuição persistente. E quando essa vocação é abraçada, não há garantias externas, apenas uma certeza
certeza interna. Este é o caminho. Não o mais fácil, nem o mais rápido, mas o verdadeiro. Aleister Crowley, um dos mais incompreendidos e profundos pensadores herméticos, escreveu: faça o que tu queres, será toda a lei. A vontade que ele invoca não é caprichosa, mas uma verdade profunda. A vontade que brota do âmago da alma. A verdadeira jornada não se curva ao medo ou à tentação de fugir. A vontade, antes de qualquer nome ou história, é um impulso profundo, silencioso, que nasce do interior, do que te criou e pulsa dentro de ti. É como um movimento que se manifesta na vida diária, através de ações, gestos e decisões. Viver para a vida hermética não é acumular experiências. É uma construção contínua, um processo de transformação. Cada momento, cada experiência, seja ela de dor, fracasso ou êxtase, se torna matéria-prima. Nada se perde, tudo serve. O hermetista, como um mestre artesão, vai moldando sua realidade dia após dia, não movido pela obsessão do controle, mas por uma reverência profunda à criação. Esse trabalho é muitas vezes silencioso, invisível. Pode não atrair reconhecimento imediato, mas sua presença se sente. Suas palavras rearranjam energias. Seus atos são símbolos de algo maior. E a verdadeira realização não está em feitos grandiosos, mas na coerência diária, na maneira como se escuta, como se anda, como se cuida das palavras e dos outros. Para quem vive com intenção, não há pequenos gestos. Pesquisas, como as do HeartMath Institute, mostram que a intenção e a harmonia entre mente e emoção não só afetam nossa fisiologia, mas também o campo energético que nos cerca. Existe um campo de vontade que molda a realidade da mesma forma que um ímã organiza limalhas de ferro. Na prática, isso significa que a consciência não apenas guia o indivíduo, mas reorganiza tudo ao seu redor. Mas para que isso aconteça, é preciso alinhamento total, quando pensamento, emoção, palavra e ação seguem na mesma direção. Isso, porém, é raro. E é por isso que, quando ocorre, é tão poderoso. Quando a vontade é purificada, ela deixa de buscar conquistas pessoais. Ela se torna uma força de serviço, não de dominação, mas de expressão do todo. E a vida, então, se transforma. Não metaforicamente, mas de forma hermética. Ela se torna a grande obra, aquela que transforma o ser denso em luz, que leva ao ouro a faísca do sol. O hermetista moderno não é aquele que detém segredos ocultos, mas aquele que dedicou sua vida a um único propósito: viver a verdade. A vontade se torna seu veículo, seu fogo, sua espada flamejante. Ele atravessa o mundo com simplicidade, mas cada passo que dá carrega consigo um poder invisível, mas palpável. Ele não escapa da matéria, ele a redime. Não nega o mundo, mas o consagra, sabendo que o espírito só se revela plenamente quando encarnado no mundo físico. No fim, o verdadeiro hermetista não busca fugir da vida, ele busca transfigurá-la. Obrigado por assistir.